Que dia importante, meus amigos. Finalmente a OAB acordou e se manifestou oficialmente contra os abusos e excessos do STF. Finalmente a OAB se pronunciou oficialmente contra o inquérito do fim do mundo. OAB. Atenção! Fachin arquivou e enterrou a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli. Atenção! Hoje você vai acompanhar duas matérias importantíssimas que estão movimentando o cenário jurídico e político do país. A primeira envolve a manifestação oficial da OAB pedindo o encerramento do inquérito das fake news, um pedido que reacende o debate sobre prazo, jurisprudência e segurança jurídica. A segunda é sobre a notícia que viralizou afirmando que uma investigação da Polícia Federal teria sido arquivada. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Muita gente está compartilhando informações sem entender os detalhes. Aqui você vai ter a explicação clara sobre o pedido da OAB e o que significa na prática, o que diz a jurisprudência citada nesse debate e o que realmente foi arquivado no caso que viralizou. O que continua em andamento, o que pode acontecer a partir de agora, tudo isso você vai saber. São dois temas diferentes, mas que têm algo em comum. Estão gerando dúvidas, interpretações apressadas e muita repercussão nas redes. Hoje você vai entender o que é argumento jurídico e o que é narrativa, o que já foi decidido e o que ainda está em discussão. E por que esses assuntos podem impactar diretamente o cenário político dos próximos meses, nós vamos entender ele mais um pouco. Mas presta atenção, se você quer informação com contexto e análise completa, fica comigo até o final. Já deixa o seu like agora no início para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo com quem está comentando sobre esses assuntos sem ter visto a explicação completa e se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos desdobramentos. E para você que acompanha sempre e ainda não curtiu, o que está acontecendo, hein? Esse é o momento de apoiar o trabalho e ajudar a levar a análise para mais pessoas. Hoje o vídeo é especial. Duas matérias, dois debates quentes e uma explicação que pode mudar a forma como você está enxergando tudo isso. Vamos entender juntos o que realmente está acontecendo. Que dia importante, meus amigos. Finalmente a OAB acordou e se manifestou oficialmente contra os abusos e excessos do STF. Finalmente a OAB se pronunciou oficialmente contra o inquérito do fim do mundo. OAB envia ofício a Fachin pedindo o encerramento do inquérito das fake news no STF. O documento é assinado pela Diretoria Nacional, então OAB Nacional, e por todos os presidentes das OABs dos estados. Finalmente, a OAB se pronunciou contra essa aberração jurídica, porque é uma aberração jurídica. Um inquérito que está indo para 7 anos. E segundo a jurisprudência histórica do STF, inquéritos que durem mais de 5 anos geram constrangimento ilegal e devem ser trancados. Olha só, o STF, historicamente, tranca inquéritos que duram mais de 5 anos. Esse caso aqui é um caso que o Fachin, por exemplo, era o relator. Tem esse outro caso aqui, ó, de 2020, que o Dias Toffoli era relator. Esse sempre foi o entendimento da jurisprudência. Inquéritos que duram mais de 5 anos são trancados. E os demais tribunais aplicam esse entendimento do STF. Ó, STJ, por exemplo, vê 5 anos como prazo excessivo e tranca a investigação. E a pergunta que fica é, por que tratamento diverso para esse inquérito das fake news? Seguindo a jurisprudência pacífica do STF e do STJ, esse inquérito já deveria ter sido trancado. E a OAB não tinha como não se pronunciar, já que o próprio Moraes sinalizou que quando assumir a presidência do STF em 2027, vai prorrogar o inquérito das fake news, vai continuar com esse inquérito ad eterno, fazendo as maldades que tem feito. Gente, esse inquérito das fake news é um verdadeiro tribunal de exceção. É com base nesse inquérito das fake news, não podemos esquecer, instaurado por Dias Toffoli, por isso que ele tem que ser empichado, instaurado de ofício pelo Dias Toffoli, que indicou o Moraes como relator de ofício também, não houve sorteio. Esse inquérito tem sido utilizado
para realizar todas as buscas que tem realizado, para realizar as prisões injustas que eles têm realizado. Moraes utiliza esse inquérito para puxar tudo para o STF. Então, para além de todas as ilegalidades e inconstitucionalidades desse inquérito, o pedido da OAB de colocar um fim nesse inquérito, ele é um pedido juridicamente amparado na própria jurisprudência do STF, no próprio entendimento do STF, como eu mostrei para vocês. Já é pacífico no STJ, no STF, em todos os tribunais, que o inquérito que dura mais de 5 anos é um inquérito ilegal e tem que ser trancado. Então é isso que tem que acontecer com esse inquérito das fake news. Um inquérito ilegal que está gerando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Então vejamos se o STF vai alterar o seu entendimento ou vai aplicar a jurisprudência que tem aplicado há anos. Vamos ver agora o que o Fachin, presidente do STF, que se coloca historicamente como um jurista garantista, vamos ver como que ele vai tratar isso daí ou vai se curvar para o Alexandre de Moraes. Agora é a hora que vamos ver, de fato, quem manda na Suprema Corte. Se é a jurisprudência do colegiado ou se Moraes manda e decide sozinho. Sem esse inquérito das fake news, essa farsa da trama golpista não estaria nas mãos do Alexandre de Moraes, condenando inocentes e prendendo inocentes, como ele tem feito até aqui. O maior culpado disso tudo é Dias Toffoli, que instaurou esse inquérito de ofício e colocou Alexandre de Moraes como relator desse inquérito e deu carta branca para todas as ilegalidades que estamos vivendo no nosso país. Fachin está com a faca e o queijo na mão para resgatar a segurança jurídica da Corte Suprema do nosso país. É dia de comemorarmos a ação da OAB e agora ficar atento na decisão que virá do STF. Eu já falei para vocês, se aplicarem o entendimento do STF, esse inquérito tem que ser trancado, porque já perdura por 7 anos. Veremos se há de fato imparcialidade nas mãos do Fachin ou se estão todos em um grande complô. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Bom, e agora nós vamos mudar de assunto, mas vamos continuar dentro desse cenário que está movimentando Brasília. Você viu há pouco a questão envolvendo o posicionamento da OAB, mas agora a atenção se volta para outro tema que também gerou enorme repercussão nas últimas horas. Circulou nas redes a informação de que uma investigação da Polícia Federal teria sido arquivada, e isso provocou uma verdadeira onda de comentários e interpretações. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Agora você vai acompanhar o que o ex-procurador Deltan Dallagnol falou sobre esse caso específico. Ele trouxe uma explicação detalhada sobre o que foi arquivado, o que continua em andamento e onde, segundo ele, houve distorção na informação que viralizou. Preste atenção, gente, nos pontos que ele destaca, porque a diferença entre arquivar uma investigação e arquivar uma discussão processual muda completamente o entendimento da notícia. Mas vamos acompanhar. Atenção! Fachin arquivou e enterrou a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli, que viralizou de ontem para hoje, de que o ministro Edson Fachin teria arquivado, enterrado a investigação da Polícia Federal contra Dias Toffoli. Aquela investigação do Master, do relatório de 200 páginas, que revelou 35 milhões de reais em pagamentos de Daniel Vorcaro para o Tayaya do Dias Toffoli, em que o Toffoli era um dos donos. Gente, será que essa notícia é verdade? Não é possível. Será que varreram mais uma vez toda a sujeira desse imenso escândalo para debaixo do tapete? Olha, ontem eu quase morri do coração quando eu recebi essa notícia num vestiário depois de jogar tênis. De um amigo que estava ali, o Mion, e ele me disse, olha, Deltan, faz um vídeo sobre isso. Eu falei, gente, se isso é verdade, como assim? O Fachin acabou com a investigação contra o Master? E aí a gente tem mesmo que ficar preocupado. Tudo virou pizza mais uma vez? Mas olha, eu quero te dizer, meu amigo Mion, calma que eu vou te explicar e para você que tá aqui comigo tudo isso agora. Fica aqui comigo, porque o que eu vou te dizer agora é muito importante para colocar os pingos nos is. A Veja publicou ontem domingo essa matéria aí. Fachin anula a investigação da Polícia Federal sobre Toffoli e Grupo Master. Olha, gente, esse título aí que tá gerando uma grande confusão. Eu vou traduzir o que realmente aconteceu. O Fachin ele arquivou a AS-224. O que é isso, Deltan? AS significa arguição de suspeição.
Essa arguição ela foi aberta por Fachin depois que a Polícia Federal entregou um relatório de 200 páginas sobre o Toffoli. Mas atenção, a Polícia Federal não pediu a suspeição do Toffoli. A Polícia Federal apontou indícios de crimes cometidos pelo Toffoli. Mesmo assim, talvez para não abrir um inquérito já direto contra o Toffoli, o Fachin optou por abrir uma arguição de suspeição, esse AS. Aí o STF fez aquela reunião secreta bizarra em que 10 ministros decidiram que Toffoli não era suspeito nem impedido para julgar o caso Master. Decidiram, né? Porque não foi sessão pública, não teve decisão, não teve processo, foi uma reunião. E aí tiraram o Toffoli da relatoria. Isso foi uma aberração jurídica sem previsão legal, como eu já mostrei para vocês aqui no canal. Mas é importante a gente entender. O arquivamento da AS 224 significa apenas que o STF encerrou a discussão sobre se o Toffoli era ou não suspeito. Só isso. Para quem não é da área jurídica, eu vou simplificar. Imagina que a Polícia Federal vai lá e investiga alguém por roubo. Abre um processo paralelo perguntando outra coisa. Se o juiz do caso é suspeito, porque é parente do possível autor do crime, ou porque tem uma relação, ou é casado, amigo, ou recebeu o dinheiro do autor do crime. Aí o juiz arquiva esse processo de suspeição. Isso não significa que a investigação por roubo acabou. Significa apenas que não vão discutir mais se o juiz é ou não suspeito. O que o Fachin arquivou, gente, foi apenas o processo sobre a suspeição. Não arquivou a investigação criminal, que está em andamento. Quem comanda ela agora é André Mendonça. Só ele pode dar um destino para isso e a turma do Supremo a qual ele pertence. E André Mendonça deu carta branca para a Polícia Federal e empoderou a corporação para investigar quem quer que seja como nunca antes. Os dados do Vorcaro foram liberados para a CPMI do INSS. As investigações estão avançando e deixa eu ser muito claro, o relatório de 200 páginas da Polícia Federal continua existindo. As investigações da Polícia Federal contra Toffoli continuam. E claro, Toffoli não é formalmente investigado, mas dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Polícia Federal suspeita de corrupção passiva de Dias Toffoli. A CNN revelou que Toffoli é suspeito de corrupção passiva para a polícia. Nada disso mudou. Então, quando você vir nas redes sociais que Fachin arquivou a investigação contra Toffoli, saiba, é fake news. Porque a informação está distorcida, sem contexto. O que foi arquivado foi a arguição de suspeição e não a investigação criminal. E mais, se o Toffoli for participar de uma turma ou do plenário que vai julgar esse caso, essa arguição de suspeição pode voltar a existir. Então me conta aí nos comentários. Você tinha visto essa notícia falsa aí circulando em cima dessa notícia aqui? E essa minha explicação te ajudou a entender o que de fato aconteceu? Se sim, então se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para você receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. Pois é, e depois de tudo o que você viu hoje, essas duas matérias mostram que é essencial analisar os fatos com atenção e também analisar o contexto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses casos vão gerar desdobramentos importantes nos próximos dias? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a situação, deixe o seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir essa explicação completa. Se inscreva no canal, ative o sininho para continuar acompanhando as próximas atualizações. A informação é forte, o momento é decisivo e você faz parte dessa discussão. Até o próximo vídeo.